Eu sou Regina Próspero, sou do Instituto Vidas Raras, uma entidade que nasceu na cidade de Campinas em 2001 com o intuito de ajudar pessoas e familiares com mucopolissacaridose. A mucopolissacaridose é uma doença degenerativa, progressiva, ultra rara, acomete em torno de 1000 pacientes no Brasil e eu tive 2 filhos com essa doença. Depois ela veio para Guarulhos, onde a sede é desde 2008, e nós acolhemos pessoas e familiares com doenças raras no geral. Eu sou o Fábio Almeida, sou da Associação Brasileira de Paramiloidose. Essa associação foi fundada em 1989 por pacientes. Eu entrei na associação por volta de 2013, decidimos reativá-la e em vista de novos tratamentos que estavam surgindo. A paramiloidose também é conhecida como PAF, que é uma sigla conhecida como polineuropatia amiloidótica familiar e é uma doença rara de origem portuguesa. A nossa associação tem 3 objetivos principais, que são suporte ao paciente, políticas públicas e divulgação da doença. Oi, eu sou a Juliana, da Associação da Síndrome de Cornelia de Lange. Eu entrei para a associação em 2014, quando eu tive fechado o diagnóstico da minha filha. A associação ela já tinha alguns anos, acredito que há uns 2 anos ela já existia e foi formada por um grupo de pais que tinham familiares com a Síndrome de Cornelia de Lange. O objetivo da associação é a divulgação da síndrome, que é uma síndrome rara. Temos aproximadamente 400 pessoas no Brasil, com uma estimativa de 2.000 pessoas. Então a nossa intenção é divulgar para encontrar esses pacientes e poder ajudá-los com informações, também dar assistência, principalmente na parte médica e de terapias, que é o que a gente mais precisa. O nosso maior desafio hoje, na verdade são alguns, é o diagnóstico precoce, a inserção dessa pessoa nos hospitais e ser atendido pelas classes médicas e o acolhimento pelo Estado. Nós temos muita dificuldade para mostrar que o doente raro existe e que ele precisa ter uma atenção diferenciada, uma vez que ele não tem tempo, que é um fator determinante na vida dele para poder ir atrás de tudo aquilo que ele precisa. Médicos, sociedade que acolha em relação até a estudos, né? Enfim. Desde que o paciente raro ele resolveu sair de dentro do guarda-roupa, que as famílias resolveram que eles tinham que batalhar em busca de tratamento, nós deixamos de ser tão invisíveis quanto éramos antes, mas a gente tem muita coisa ainda para fazer para que o governo nos acolha de forma integral. Eu acredito também, que é o que eu sempre falo, que por sermos raros, falta vontade até da parte médica de saber o que é, né, uma doença rara, porque é raro. Quando que eu vou ver um paciente com uma doença rara, né? Eu, como médico, vou ter um consultório, vou fazer residência, vou ter um consultório. Quando que vai passar um paciente com síndrome de Cornelia de Lange na mão dele para ele realmente ter o interesse em saber o que é essa doença? Então temos poucos médicos que se interessam pela causa. Nossa dificuldade já começa aí, né? Quando nasce o paciente, o médico pediatra neonatal, ali naquele momento já não tem o olho tão clínico para uma doença rara para saber diagnosticar. Por isso também o atraso nesse diagnóstico, né? Eu acho que é um grande desafio, inclusive, das associações de pacientes, que é levar a informação aos médicos, né, a classe médica, até mesmo para as escolas, e é a única forma que nós temos de mudar todo esse panorama que nos desfavorece. Porque, afinal de contas, você falou que você tem 400 pacientes cadastrados no Brasil, mas pode chegar a um número de 2.000. Você, Fábio, quantos tem? No nosso caso também cerca de 400 e na nossa base de estimativa 1 para 100.000 seriam uns 2.000 pacientes também. É o que falam também da nossa. Hoje nós temos 1.000, mas alguns médicos insistem em dizer que existe um nascimento a cada 200.000 nascidos, o que a gente ainda não conseguiu chegar. Seria cerca de 1.000 pacientes. Então, e aí chega naquela situação em que você precisa achar essa família para que ele tenha uma mudança no curso natural da doença. Falamos num contingente de 2.000,
4.000. 2.000, por volta de 2.000 também. O nosso também, só que doença rara é uma que acomete 65 pessoas a cada 100 mil. A 100 mil. Então nós temos hoje no Brasil em torno de 13 milhões de pessoas acometidas por uma doença rara. Não somos tão raros. Nós não somos tão raros. E a questão, realmente, o pilar é a educação médica, porque sem o diagnóstico nós não sabemos onde estão essas 13 milhões de pessoas. Hoje a nossa associação, a nossa principal função hoje, a gente está juntando todas as nossas energias para realmente todas as mães, quando for no médico, quando for ao hospital, já fazer a divulgação da síndrome. Primeiro passo, fazer com que a classe médica conheça a Cornélia de Lange e assim as outras doenças também, né? E aí depois pensar no segundo passo. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico dentro de uma maternidade que tem a doença, a síndrome de Cornélia de Lange, para onde eu vou direcionar esse paciente? Quando acontece o diagnóstico dentro de uma maternidade ou nos primeiros dias de vida, ok, temos o diagnóstico. Mãe, agora pode ir para casa. A gente não tem aonde ser acolhido. Eu acho que é um segundo desafio das associações de pacientes. Investir em políticas públicas para que mais centros de referência sejam criados no país, independente de ter tratamento medicamentoso ou não, porque uma criança com Cornélia de Lange, uma criança com fenilcetonúria, ela pode ter todo o acolhimento nesse momento para poder modificar todo esse curso. Se ela tem a doença avançando, e na maior parte das vezes são doenças progressivas e degenerativas, ela não vai ter muito tempo para esperar. Ou quando ela chega num diagnóstico preciso, que pode demorar até 5 estávamos falando disso, anos, né? 5 a 7 anos. Ele já está sequelado. Então, hoje eu vejo, né, e o Fábio me acompanha também há muito tempo, assim como vocês, a gente investir em políticas públicas para mudar todo esse conceito de que doença rara ela não precisa ser acolhida porque ela é rara. Não, a gente tem muitos indivíduos para serem tratados e cada um é relevante na sua pessoa. Essa questão que você falou do empoderamento é muito importante. No nosso caso também é um desafio. Existe uma pequena diferença que no nosso caso é uma doença de adultos. Então nosso desafio é empoderar o paciente de conhecimento para que ele possa divulgar também a doença para os médicos, né? Como no caso necessitamos também de equipe multidisciplinar, isso é muito importante. E temos uma grande dificuldade de encontrar esses médicos que possam nos acolher, né? Com a especificidade da nossa doença e de outras, né? Porque são muitas doenças raras. E é o que a Regina acabou de falar, né? A minha doença, a sua, mas ali todos vão precisar, né? Entre outras tantas, né? Somos só representantes de fisioterapeuta, de fono, de terapia ocupacional, de um psicólogo comportamental, né? Quando a gente tem esse atraso neurológico, tudo junto com uma das características. E a gente não tem para onde ir. E se tem, eu tenho muitas famílias que é atendida pelo governo, pela prefeitura, mas a sessão de fono é com 10 crianças. Meia hora, 10 crianças. Ela teve algum proveito disso? Não. Ela passou 30 minutos estressada. Na verdade, até pode piorar o quadro dela, porque não tem o atendimento especializado. Não tem. Não culpo também esses profissionais de não saberem sobre as doenças raras. Eu, antes de ter a Malu, também não sabia, não fazia parte do meu dia a dia essas conversas. Então, cabe mesmo a nós, pais e associações, levarem essas informações e mostrar que o atendimento realmente é muito precário, que a gente precisa ser cuidado de perto. A gente não pode ser mais um no meio de tantas pessoas. Uma das coisas que até eu falo sempre, que eu acho relevante, o médico realmente ele não tem nem condições, ele nem é obrigado a saber tudo. Num rol de 6 a 8 mil doenças raras, o médico que disser que ele domina tudo, ele já está mentindo. Mas ele tem que ter a humildade de saber que ele precisa ir atrás de mais informação. E nós, enquanto associação, temos que ter esse cuidado, esse carinho e até mesmo
essa interlocução com a classe médica para levar uma informação e mostrar para ele que, apesar de raro, nós precisamos desse acolhimento. E ele vai precisar, eu tô aqui, você, assim, eu preciso de você. Então, levar capacitação para essa classe de profissionais. Às vezes, enfermeiros também. Né? Sim. A classe Toda médica, a área da saúde, ela tem que ser bem nutrida de informação. E a palavra que eu acho que é a palavra que resume tudo isso que você falou e que eu também uso bastante é humanização. Humanização. Então, naquele atendimento, eu não sei o que você tem, mas me ajuda, me mostra. Sim, os profissionais da saúde têm que estar abertos a quererem aprender. E eu acho que as associações são um pilar mesmo de transformação de toda essa política pública e dessa questão da divulgação das doenças, né? Porque nós temos a propriedade, o conhecimento para poder falar muito maior do que eles. E se eles tiverem essa humildade, eu acho que pode haver essa grande transformação, na minha opinião. Concordo, estamos aqui para fazer isso mesmo. E uma das coisas também que eu comento muito, o médico desconfiou que tem alguma coisa errada no curso da saúde daquele indivíduo. Por que ele está vindo tanto aqui? Por que ele tem tanta intercorrência respiratória ou gástrica, ou seja lá do que for? Mas isso não é normal? Vamos investigar, vamos ver o que eu posso melhor fazer por esse meu paciente, porque não é possível que ele venha aqui tantas vezes com o mesmo problema. Verdade. Alguma coisa está errado. Eu vejo que no nosso caso, como é uma doença de adulto ou de iniciação tardia, há um grande problema na atenção básica, né? Porque o paciente entra num loop de médicos e até conseguir ser atendido e diagnosticado passa por cerca de 10 profissionais. Então, se esses profissionais da atenção básica forem treinados, não para conhecer as síndromes especificamente, mas para desconfiar, como você falou, e aí se desconfiar, encaminhar para o centro de referência. E nós temos centros de referência capacitados para várias doenças no Brasil. Fábio, como que vocês fecham o diagnóstico da sua síndrome? No nosso caso, o diagnóstico tem uma parte que é histórico familiar, porque é uma doença que ela é dominante. Então, em muitos casos, muitas pessoas, na família estão muitas pessoas afetadas. No meu caso, aconteceu isso. Então, meu pai, meu avô teve, muitos primos. Então, a gente já conhecia a doença. Mas, na maioria das partes, não acontece isso. As pessoas ainda não sabem da doença ou não têm um diagnóstico, um histórico familiar definido. Então, eu recebo muitos pacientes que entram nesse loop da saúde, que ficam entrando em vários profissionais, recebendo tratamento para outras doenças que não tem nada a ver. Inclusive, esses tratamentos podem prejudicar na evolução da doença, né? E uma coisa que também não se leva muito em consideração é o aspecto psicológico que essas doenças acarretam nos portadores, né? Porque são pessoas que são na faixa dos 20 a 40 anos, produtivas, e de repente começa a surgir com vários problemas de saúde e não sabe o que é. Muitas vezes é o pilar da família. É o pilar da família, no caso do meu pai aconteceu isso. E desestrutura a família, desestrutura casamentos, né? Então é uma coisa muito séria na área social também. Então não é só uma questão de saúde, é questão também uma questão de como que vai fazer o acolhimento social. Isso nós estamos falando da previdência social, que não está preparada muitas vezes para atender essas pessoas com doença rara da forma que elas necessitam. Então é uma gama, são muitas coisas que, na verdade, a gente tem que acolher do paciente. Esse suporte ao paciente é bem complexo, na verdade. Esse é um outro desafio da associação, né? Porque o nosso trabalho não se resume somente em levar aquele paciente para um diagnóstico, mas sim inseri-lo na sociedade no todo, que isso mostra não só a escola, mas como também os direitos que ele tem que buscar, e são direitos que muitas vezes ele não tem nem noção de que ele possa seguir. Quando a associação recebe um paciente, ele recebe uma família e um paciente, geralmente a família, porque boa parte das doenças raras ela acomete crianças, né? 80% delas acomete criança. A gente pega famílias totalmente destruídas. Então, a primeira função é criar juntar, um vínculo, criar o mosaico. A gente fala que a gente montou um mosaico, porque a gente pega uma família totalmente destruída emocionalmente, que está totalmente desassistida, não sabe o que vai acontecer com aquele paciente, com o filho, né? O que eu posso fazer? A minha vida acabou. Sim.
mostrar que não estão sozinhos, Não estão sozinhos. que existem outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Exato, Integrar nessa comunidade é importante. Eu entrei na associação, acho que diferente de vocês, dessa forma. Como mãe Certo. de um diagnóstico que o médico não sabia me falar, que eu dava um Google para ver o que era, e aí eu fui acolhida na associação exatamente dessa forma, né? Calma, vou te mostrar, Exato. olha quantas famílias que Vou te tem. mostrar o lado bom. Bom, Tá, mas aí a pessoa fala assim, mas qual é o lado bom? A O troca lado de bom experiência, é que gente, você é não está maravilhoso. sozinho. Sim. Eu venho de uma época em que não tinha Google, Pois né, para pois teclar, Foi. não tinha informação, não tinha. O pouco que se tinha estava em inglês, então eu sofri muito com essa falta de informação. Falta de informação não só a nível de artigo, mas de médicos também. Eles não sabiam me explicar o que aconteceria com os meus filhos. Na maior parte das vezes, o que eles me explicavam era aterrorizador. E o que se vê era muito triste. E hoje a gente pode passar para as famílias até com propriedade que a vida ela vai começar de outra forma agora. De repente que aqueles seus modo projetos realmente não vão acontecer, Você né? tem Na que verdade, ter um outro... não, Mas eu acho que você- até vão acontecer, mas de outra De forma. outra forma, É exatamente. um outro olhar que você tem para a outro vida. olhar que você Você tem que pra- viver de outra Exato, forma, exato. um outro você conceito. comemorar cada conquista de uma forma diferente. Diferente. E é exatamente isso, né? O tanto que nós estamos atrasados, que é o que a gente falou até agora, né? O tanto que nós estamos atrasados e o quanto também nós já avançamos. Sim. Isso é Porque importante. a minha experiência é completamente diferente da sua e eu recebo muitas mães também que o filho tem 30, 35 e descobriu há 2 anos atrás. Então ela passou 30 anos da vida sem saber o que diagnóstico, tinha. sem saber o que tinha. O pior do que você saber o que você tem é não saber. É não saber. Essa é a pior coisa. Eu sempre comento, porque a gente tem liderado uma campanha bem com afinco para ampliar a triagem neonatal. Porque a gente pode ter algumas mudanças ali em qualidade de vida para as famílias. Sim. E muita coisa que o governo diz para nós não adianta a gente mostrar para vocês que tem uma doença rara, mas que não tem tratamento. Gente, eu também não tinha tratamento lá atrás, mas eu fui em busca a informação, ela te amplia horizontes, e é isso que a gente quer mostrar para todo mundo. E é qualidade de vida. Qualidade e que de não vida. tenha realmente, como a gente sabe que existe, o remédio específico. Muitas não têm ainda o tratamento, mas é a qualidade de vida. Exato. Então vamos dar qualidade. Então, é uma das coisas que eu sempre pontuo. Pior do que você ter um diagnóstico aterrorizante, com um prognóstico ruim, é você não saber o tamanho do monstro que você está lidando. Porque você lida com uma doença no dia a dia que você não sabe o que vai te acometer. Então, o fato de você saber exatamente o que você tem, você pode trabalhar com prevenção. Você sabe que você pode procurar para amenizar e poder ter uma melhor qualidade de vida também. Exato, e tudo aquilo que você está fazendo hoje, Fábio, e você, né, assim como eu, vai impactar de uma forma muito grande na vida daqueles que virão. E eu falo que enquanto associação, se a gente conseguir melhorar a qualidade de vida de uma família, a nossa função já valeu a pena. Eu sinto isso também, não faço pela minha filha. Porque Eu nós sei aqui, que todo o nosso trabalho caso não meu. vai ser Eu pra faço você, pra mim. Não faço Exato. pra mim, eu faço pelos que virão. Exato, porque infelizmente para alguns não vai dar tempo. Eu tive um filho que faleceu, para ele não deu tempo, mas se aquela experiência passada ajudar a melhorar a de outras crianças, E que com certeza já está ajudando. não foi em vão. Isso acontece claramente no nosso caso, porque como a nossa associação foi fundada há quase 30 anos, à época não tinha esperança alguma. Na época que meu pai ficou doente era uma sentença de morte realmente, né? A gente sabia já o que ia acontecer, uma expectativa de vida de mais ou menos 10 anos, com uma qualidade de vida péssima. E se essas pessoas não tivessem começado há 30 anos atrás, hoje não teria nada. De repente você né? não estaria aqui também. Exatamente, só que hoje a gente já tem acesso a tratamentos que são revolucionários no curso da doença.
Eu mesmo participo de uma pesquisa clínica de um medicamento que vai ser revolucionário. Então é uma construção, a gente tem que entender que é uma construção, que é passo a passo e que nem sempre o ideal a gente vai conseguir agora, mas se a gente não começar a caminhar, nunca ninguém vai conseguir, né? Então é realmente uma coisa que eu penso para o futuro, mas o futuro para a gente está cada vez mais próximo e eu acho que isso vai acontecer nos próximos anos para a maioria das doenças raras, com o avanço da ciência e da medicina. Eu acho que o nosso caso aqui é pautado em desafios em cima de desafios, né? Você termina, você consegue uma conquista, mas o desafio seguinte eu falo que é um trabalho de formiguinha e não é um trabalho que é feito da noite para o dia. Exato. Infelizmente não é, mas o fato da gente ter um trabalho de formiguinha que trouxe já muitas conquistas, já está bom. Mas a gente precisa ainda melhorar bastante as nossas políticas públicas e mudar. Daqui a 10 anos a gente sentar de novo e falar assim, olha atrás a gente não conseguia escola, hoje a gente já tem escola, o transporte para essas pessoas melhorou, o tratamento medicamentoso não tinha para determinada doença, mas hoje eles já estão sendo melhor cuidados, é mudar os horizontes que a gente pode. E às vezes a gente que trabalha não tem essa percepção muito, mas se a gente for analisar, eu estou nessa associação há 5 anos e eu percebo que muita coisa mudou. Apesar da situação estar complicada, né? Muita coisa mudou. Eu percebo que as associações em geral têm lutado por um objetivo comum e pressionado o governo para conseguir as políticas públicas, né? E eu vejo que nós estamos a passo de conseguir grandes conquistas. Eu acho que enquanto instituição a gente está no caminho certo. Não só pedir, é mostrar soluções. E a gente tem conseguido mostrar soluções para o governo. Exatamente. E dentro das limitações eles estão nos atendendo, mas a gente precisa aumentar essa limitação deles. Mostrar com propriedade de categoria que nós temos aquilo que eles podem fazer para melhorar a nossa vida. A gente já conseguiu tanta coisa sem dinheiro público? Tudo que você está conseguindo, você teve ajuda? Não. Então a gente tem que mostrar isso, que é possível sim, desde que exista toda uma união, toda uma força de vontade. Um investimento da parte deles, assim como a gente está investindo na nossa parte. E aí sim, vira o investimento deles, né? Olha, a nossa parte a gente está fazendo, agora vamos investir. Porque se a gente tivesse um centro de referência de genética, quantas coisas, quantas pesquisas não podiam estar sendo feitas, quantos medicamentos já não poderiam estar aqui, quantas terapias, poderia ser uma clínica, uma casa onde a gente conseguisse atender a família, como que foi que você falou, né? Dar o apoio para a família daquela pessoa que tem a doença, não só as terapias para ela, mas também para toda a família. E disso vir soluções para tudo, né? Porque a gente vai ter solução com medicamento, a gente vai ter solução com os médicos. É um centro de referência, como que se diz assim, aonde você se coloca até como pesquisa. Sim. Você se coloca como... Sim. Então a gente tem o médico, a gente tem o paciente, a gente vai ter os laboratórios querendo saber o que está acontecendo, está tudo ali. Hoje eu sinto que está tudo isolado, porque não está estruturado. Sozinho. Você está lutando sozinho por uma coisa, a Regina está lutando sozinha por outra coisa. Eu acredito sim que existindo um centro onde tudo vai se unificar, as coisas tendem também a avançar mais rápido. Eu vejo também que a própria omissão do Estado leva com que nós assumamos muitas das funções. Coisas, sim. E isso nos leva a ter muita propriedade de falar para o Estado, da nossa experiência, como as coisas devem ser feitas, exatamente, né? Exatamente. E nesse caso eu acho que, claro, o Brasil é muito grande, né? E eu acho que a saúde é muito concentrada aqui, principalmente na região sul e sudeste, que eu vejo como a gente atende o Brasil inteiro. E a gente tem que expandir esse conhecimento e essa estrutura, né? São Paulo tem uma razoável estrutura de saúde e nós estamos aqui. E nós vemos a grande diferença. Nós já fizemos tudo isso até aqui sem vocês. Agora, né? Vem aqui, agora você vai investir na gente. Na verdade, a gente mostrar que não precisa reinventar a roda, né, gente? Exato. A gente já tem o trabalho construído de muito tempo. Hoje a nossa construção está em cima também de levar tratamentos para essas pessoas, né? Existem, assim como você falou, que é o desejo de ter empresas que queiram fabricar medicamentos para mais doenças raras. Eu acho que isso de certa forma já até está acontecendo. Porque
que a gente precisa é fazer com que as nossas famílias tenham acesso a esses tratamentos. E, em cima disso também, levar o governo a acolher esses tratamentos como incorporação. Porque hoje o fato da gente trabalhar com produtos que são opções únicas de tratamento para os nossos assistidos de uma forma tão marginalizada, ainda tem ferido muito o nosso conceito de cidadania. Né? Existe um tratamento, aquela pessoa precisa, por que eu preciso esperar tanto tempo para ele ser incorporado? Existe o tratamento, existe a solução. Exato. E não chega na família. Exato, é inconcebível para qualquer mãe, para qualquer pessoa, saber que existe um tratamento e ele não está disponível para você dar para aquele seu ente que está precisando. Você vê morrer. E você vê morrer. Essa semana mesmo morreu um. Esse foi o meu caso, porque em 2012, quando eu tive meu diagnóstico, eu sabia que tinha um medicamento lá fora já disponível na Europa. Só que aqui no Brasil não estava disponível esse medicamento. Então eu tive uma grande luta, né, como paciente mesmo. Nessa época a associação estava desativada e eu vi que ia dar uma grande diferença ter a associação ajudando você. E eu não tive na época, né? Então eu tive que entrar na justiça, que eu fui obrigado, né? Porque minha vida estava em jogo, só existia um medicamento para essa doença. E eu tive grandes problemas para conseguir esse medicamento na justiça, né? E depois, quando eu entrei na associação, o foco foi para que todo mundo pudesse ter esse acesso a esse medicamento. Então foi a questão das conversas com o governo, participar de eventos, ter contatos. Reuniões governamentais, exatamente, governamentais e tantas outras. Mostrar que realmente era necessário esse tipo de tratamento, esse medicamento de alto custo. É um medicamento muito caro que 99% das pessoas não têm condições de adquirir esse medicamento. E foi uma construção de 5 anos e recentemente o nosso medicamento foi incorporado. No começo eu achei que uma coisa que não seria possível, né? Porque era uma coisa muito distante. Quando eu fui atrás do diagnóstico, não existia nem registro no Brasil o medicamento. Então nós tivemos que ir atrás da indústria farmacêutica. Você tem que provar por A mais B que você está morrendo e que você precisa desse remédio. Você sabe que eu sempre acreditei que seria possível. Eu achei que seria uma coisa distante, mas... Não, distante sim. Aos poucos, eu fui até desencanado por alguns médicos a ir atrás desse tratamento. Mas eu fui atrás. Sim. Eu persisti. Mas em 5 anos você vê que aconteceu. Valeu a pena, tem acontecido. Né? Eu não esperei que demorasse tanto tempo. Eu achei até que fosse mais rápido, porque eu penso comigo que não é possível que pessoas precisando de um tratamento, um governo seria totalmente alheio a todo esse sofrimento. Tanta dificuldade. Exato. O remédio é caro? O remédio é caro, mas existem tantas outras coisas caras que são menos importantes e hoje estão à disposição no SUS, inclusive. Sim. Então, a minha condição, até enquanto associação e mãe, foi brigar para que todos tivessem acesso a esse tratamento. A luta ainda é grande, mas eu falo que a gente tem força para isso e a gente tem que disponibilizar essa força para aqueles que não têm. Sim. Nem todo mundo tem as condições de chegar num governo e batalhar por isso. Que eu ia falar, mas eu acho que a gente tem que mostrar que, de novo, né, a mesma pauta. Que a nossa parte a gente está fazendo com méritos. Sim. E que não está chegando porque lá em cima eles estão dificultando. Sim. E que isso agora tem que ser mudado. Essa política tem que ser mudada. As pessoas têm que ter acesso. Todo mundo tem direito à vida. E o porquê dificultar? Ver pessoas morrendo toda semana porque simplesmente o remédio não chegou. Então é um absurdo isso, porque toda a nossa parte a gente fez, como família, como associação, como mãe, tá todo mundo lutando para viver. E não é justo lá em cima colocarem qualquer empecilho, por maior, pequeno, que seja, por uma vida. Eu falo que cada um tem que fazer a sua parte, nós estamos fazendo a nossa. E é mostrar para eles qual é a parte que lhes cabe, né? Porque às vezes eles esquecem. Sim. Não, esquecem todo dia, às vezes não todos os dias. Mas é o nosso trabalho de formiguinha.
A gente já avançou um bom tanto daquilo que a gente lá atrás a gente nem tinha, mas o nosso trabalho ainda tem um grande tempo para a construção e assim, cada dia também vem uma coisa nova e a gente vai ter que os nossos limites eles vão ser sempre ultrapassados. Sim. Mas nunca vamos chegar no final. Porque nós atingimos objetivos, aí tem o outro. Aí tem outro e outro. Nunca vai acabar. Claro. Mas o importante também é dizer sobre a comissão especial no Senado. Né, São coisas que as associações conquistaram. Foi uma conquista grande das associações, que foi a pressão da sociedade civil organizada, das associações em geral, né? E que estamos aí a passos de ter projetos de lei muito importantes ser aprovado, focado para o tratamento das pessoas com doenças raras. Sim. Então isso é um exemplo do que se trabalha de formiguinha que vem dando resultado. E isso tem que ser divulgado também pelas associações. A conquista que todas conseguiram. Nós temos que ser transparentes e mostrar todo o nosso trabalho para os pacientes para que haja um engajamento, né? Que eu acho que quanto mais conquistas a gente consegue, isso anima as pessoas a nos ajudar, né? Porque também nós precisamos de números, nós precisamos de pessoas, o apoio de conjunto. Dessas famílias que, afinal de contas, nós estamos protegendo, né? Defendendo, porque a gente não está defendendo só o nosso, a gente está defendendo uma classe toda. É muito pelo contrário, né? Não, e às vezes e as pessoas precisam estar mais engajadas na nossa luta também, porque afinal de contas é um leque, né? E não é uma luta fácil, porque você é uma tem luta que falar... às vezes inglória. Sim. Você é o elo mais fraco da cadeia, porque você lida com a indústria farmacêutica, com o governo e com a classe médica que é extremamente organizada. Então é o elo mais fraco, mas na minha opinião é o elo que vai fazer com que essa engrenagem funcione. Sim. Eu acho que isso é ter conscientização, né? E como são muitas doenças raras, são cerca de 7 mil, a gente sabe que não existe 7 associações para todas essas patologias. Não. Então eu acho que também nosso papel, no nosso caso, por exemplo, nós defendemos uma patologia específica, mas poder também estender a mão para as pessoas que vêm muitas vezes nos procurar de outras patologias, e a gente poder direcionar ou até fazer com que elas tenham essa visão e se organizarem. Eu já vi isso acontecer, de se organizarem e estabelecer outras associações e entrar na luta junto com a gente, né? E também associações como o Instituto de Vidas Raras, que acolhe todas as doenças, e também no nosso caso, durante todos esses anos, foi que nos ajudou muito, né? Desde o começo foi que estendeu a mão, e eu acho que a gente também nós chegamos onde chegamos porque nós tivemos essa parceria com outras associações. Eu acho que essa conversa aqui é um exemplo disso, né? É um exemplo de união das associações que podem transformar, né? Porque às vezes você só defendendo uma patologia ou até um grupo... Eu sou 400 pessoas no Brasil. No nosso caso também. Exatamente. Nós somos transformadores de vida, né? Exatamente. Não vamos trabalhar tanto para 400 pessoas, né? Sim. Então, é isso mesmo que eu falo sempre para as pessoas, que não importa o tempo. Importa a qualidade de vida. Chega uma hora que o tempo para você já não faz sentido. Não faz sentido, porque às vezes o tempo está associado a sofrimento. Exato. E eu expectativas, preocupações. A gente aprende, inclusive, a abrir mão no tempo certo. A saber que dali em diante, então é melhor não ter. No meu caso, ainda mais que eu passei na minha família por muitos casos, e eu convivi com meu pai 10 anos, né? Muito triste. E ao mesmo tempo, o meu avô ficou doente logo em seguida. E era realmente sentença de morte, né? Não, eu imagino aí você, que viu o avô, viu o pai receber o mesmo diagnóstico. O amor, às vezes, ele não está em você ter, é você saber escolher. Porque o amor, ele existe de qualquer jeito, mesmo que já não exista mais. Você tem que aceitar e viver cada dia. Cada dia é o principal. Nós estamos aqui hoje conversando num ambiente agradável, é o que está valendo. Amanhã a gente não sabe para ninguém. Aí vem alguém falar assim, mas com o tratamento, né?
Quanto tempo mais você acha que ele vai ter? Não sei. Eu não me preocupo com isso. Eu detesto. Eu também. Médicos que dão expectativa de vida. Pode ser que eu morra antes. Eu também não me preocupo com isso mais. Então, não me preocupo. Sim. Eu também não penso muito. E é você saber que lá na frente, seja lá o que aconteceu, tudo que aconteceu dali pra cá, valeu a pena. Valeu a pena, sim. Tem que fazer a vida valer a pena, cada dia vale a pena. Né? Mas nós, é por isso que eu falo, né? Nós somos pessoas privilegiadas. Eu tenho certeza disso. Porque todos os dias a gente aprende, a gente comemora a cada dia. Então eu me considero uma pessoa privilegiada por ter a minha filha dentro de casa e aprender tanto com ela. Tanto. Você tem razão, porque aconteceu isso comigo. Eu sou uma pessoa totalmente diferente depois que eu fui diagnosticado. Eu não consigo, se eu pego coisas que eu escrevi antigamente, eu não consigo me reconhecer. Não é você. Isso é uma coisa interessante. Também. Engraçado, né? Quem é essa pessoa, né? Que pessoa boba, que preocupações bestas, né? É incrível. Então isso que é difícil, mas é importante de você passar que mesmo nessas situações terríveis, que são situações terríveis, não vamos fugir, mas tem um lado positivo, porque o crescimento humano isso que você vê, o crescimento humano espiritual é enorme, é gigantesco. Isso faz você mudar de uma forma como se você não mudaria em 100 anos. O que você não aprende em 100 anos, quando você passa por uma situação dessa, você consegue aprender. Você sabe que aconteceu comigo isso. Eu acho incrível. Também incrível. Eu quando recebi o diagnóstico da minha filha, aí um monte de mãe fala, né, que tem o luto, que tem Existe mesmo o luto. O meu luto foi tão rápido. Mas eu de verdade, eu me assusto com a força que eu tive, porque eu falei, gente, será que um dia ainda essa conta vai bater em mim? Porque eu não tive, de verdade. Eu recebi, lógico, eu chorei, sempre falo, ninguém passa 9 meses em gestação, sonhando em ter um filho especial. Nossa, o que eu mais queria era ter um filho especial. Não. Mas a hora que veio o diagnóstico, eu falei, tá, só me mostra o que eu tenho que fazer. Porquê veio comigo, o porquê. E aí, quando eu falei, tá, eu vou me aprofundar, eu quero saber o que é essa síndrome, né? Quando eu fui atrás e vi o que realmente era, e que eu percebi que a minha filha veio muito leve perto do que realmente é a doença, eu falei, legal, eu já entendi. É por eles que eu vou fazer. Sim, é uma missão. Então, por isso que eu fui atrás da associação, eu falei, eu quero fazer pelas outras famílias, porque eu já entendi. E eu levei isso muito leve. Sim. Falei, na verdade eu fui privilegiada, eu vou ser também útil nessa vida e eu já entendi o porquê. Se não fosse minha filha, eu não ia conseguir saber. Você sabe que muita gente, né, nesses 30 anos, uns falavam assim, ai, tenho tanta dó de você, que castigo. Eu escutei isso. Eu falei, não foi castigo pra mim, não foi. Aí escutei outras coisas também, né? Mas eu falo que a definição mais bonita que eu escutei foi a de uma pessoa que é bem espiritualizada, e ele disse o seguinte, que são espíritos evoluídos que se colocaram à disposição para ensinar o outro o que é a vida. Sim. E eu falo que acho que é bem por isso mesmo. Porque você vê, por exemplo, o Dudu. Dudu, ele tem uma força de vida com tudo que a doença trouxe, né? Tirou a visão, tirou a audição, tirou uma condição de locomoção perfeita, com um comprometimento cardiorrespiratório na época. Hoje ele, por conta do tratamento de alto custo que ele faz, mas infelizmente é o que temos, né? Fazer. Ele melhorou em algumas coisas que ele tinha perdido. Em nenhum momento ele perguntou por quê. Em nenhum momento ele falou assim, eu me revolto com Deus. Comigo foi interessante que também não aconteceu isso. Não aconteceu. Eu não me perguntei nunca o porquê comigo. Eu simplesmente aceitei e fui em frente. Aqui, vamos lá, né? Sim. E aí, como eu fui conquistando algumas coisas, aí eu achei que não era justo guardar isso só pra mim.
Então eu achei que eu deveria ter que dividir isso com outras pessoas, por isso que eu entrei na associação. Então foi Por isso que nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Exatamente. Não é justo. Não é justo você só para mim. Você, assim, tive os meus percalços, óbvio. De 3 filhos, 2 com uma doença rara, que a princípio eu levaria embora aos 5 anos, depois 10. Aí quando me falaram assim, não, eles podem ter 20 anos de vida, eu falei assim, graças a Deus. Vão virar Matusalém, né? Para mucopolissacaridose, 20 anos. Sim. Bom. É o amor. Enfim, foram experiências que a gente foi em busca, construiu, achou também. E fica só para nós? Sim. Não. Eu achei. Você tem que passar para todo, você tem que passar para todo mundo. Isso foi um ponto fundamental assim na minha vida que mudou. O conselho que eu dou para quem foi diagnosticado por uma doença rara é procurar uma associação de pacientes. Eu falo isso porque eu também passei por essa situação e quando eu fui acolhido por uma associação, eu vi que as portas começaram a se abrir e coisas que eu tinha minha prioridade, que é acesso ao tratamento, eu consegui acesso ao tratamento devido à ajuda das associações de pacientes. Eu, como representante da Associação da Síndrome de Cornélia de Lange, busco fazer toda a divulgação dessa doença rara, tanto na parte da saúde quanto na parte da educação, porque todos os profissionais que hoje atendem os nossos pacientes, eles não conhecem essa síndrome, como eu também, antes de ter a minha filha, não conhecia. Então, o importante é a gente levar essas informações para que esses profissionais saibam orientar os pacientes, né, da melhor forma, fazer as terapias, saber orientar quais são os melhores, por exemplo, os melhores exames que elas devem ser, que esses pacientes devem fazer. Por exemplo, no caso da Cornélia, a gente sabe que o refluxo gástrico é muito forte. Então, sabendo que tem essa síndrome, orientar a fazer uma endoscopia, orientar a passar por um gastro e também dentro das escolas. As nossas crianças hoje sofrem muito, no geral, né? Crianças com deficiência, por não ter uma pessoa especializada dentro de sala de aula. Então, muitas vezes as mães preferem ficar com as crianças dentro de casa do que realmente levar para uma escola regular. Então, eu oriento sempre que os pais divulguem a síndrome que o filho tem para as pessoas que estão na sua sociedade, as pessoas que estão ligadas com os filhos deles. Uma mensagem que eu sempre trago: famílias, invistam em seus filhos. Cada investimento é único e pode mudar a vida totalmente do seu ente. Quando eu tive o diagnóstico dos meus filhos, foi tão aterrorizante que se eu tivesse deixado os 2 dentro de casa, eles teriam morrido de tristeza. Então, eu sempre comento que, apesar de um prognóstico ruim, investimento é a melhor coisa que a gente pode fazer desde a idade pequena. Acreditar que ele pode ser algo, ser alguém, e fazer com que todo esse prognóstico ele tenha uma mudança significativa. Investimento e acreditação. O restante é consequência daquilo que a gente pode trazer por eles, fazer por eles. Porque tempo, às vezes, não é o fundamental, é a qualidade de vida que você pode proporcionar para ele. O restante a gente só tem como lucro na vida dessas crianças. Acredite.